Pergunta do Gilmar da Silva. Olá, Fábio. Eu amo viajar, cara, mas eu não faço isso com muita frequência porque passo muito mal dentro do avião. Sempre tenho dores alucinantes no ouvido e às vezes dores na barriga também. Você conhece alguma maneira de evitar esse tipo de desconforto? Você pergunta, E a gente respondia. você pergunta, Oh yeah. você pergunta, E a gente respondia. então pergunta. E aí, viajantes, tudo bem com vocês, né? Eu sou o Fábio Monteiro, aqui do viajanteindependente.com, e se você tá a fim de ficar por dentro das melhores dicas de viagem da internet, você já sabe, se inscreva no nosso canal, siga o Viajante Independente nas suas redes sociais preferidas. Bom, sem enrolação, respondendo logo de cara a pergunta do Gilmar. Sim, Gilmar, você pode aprender algumas técnicas, você pode tomar algumas precauções para evitar essa dor de ouvido e esse mal-estar geral que algumas pessoas sentem quando estão dentro do avião. Sim. Mas, em primeiro lugar, muito importante é você saber as causas, né, desse desconforto. Por quê que algumas pessoas sentem dor de cabeça, sentem dor de ouvido, sentem dor de barriga, sentem um mal-estar dentro do avião? E a resposta para essa pergunta é muito simples. Existem basicamente dois fatores principais que causam toda essa alteração no organismo, cara. O primeiro deles é justamente a mudança brusca de altitude. E o segundo deles é o sistema de pressurização dentro do avião, o sistema de pressurização da cabine. O que acontece, velho? Você se desloca muito rapidamente do nível do mar, ou de um nível muito baixo, até 11 quilômetros de altura, né? Que é a altitude de cruzeiro. E além disso, você está dentro de um ambiente completamente diferente do seu habitat natural, que é o chamado ambiente hipobárico, que consiste num ambiente de baixa pressão atmosférica, de baixa concentração de oxigênio e de baixa umidade do ar. E é exatamente isso que vai causar todas aquelas alterações desagradáveis no nosso organismo. A frequência do coração aumenta, a frequência respiratória aumenta e essa adaptação inclui a dilatação dos gases. Então, em todos os lugares do nosso organismo que existe gases, esses gases vão expandir. Em todos os lugares que a gente chama de víscera oca. Então, intestino, seios da face, dentro da orelha média, por exemplo. Então, nessa condição, quando se sobe, o avião chega na sua altitude de cruzeiro, esses gases dilatam. Com essa dilatação dos gases, ao esse avião pousar, o indivíduo vai sentir um desconforto. O exemplo clássico é a dor de ouvido que algumas pessoas sentem durante o final de uma viagem aérea. Bom, gente, como eu não sou médico nem nada, sou apenas um reles jornalista que gosta de viajar e dividir as minhas experiências com vocês, o que eu fiz para produzir esse vídeo? Li vários artigos médicos em sites, em blogs de medicina, assisti algumas entrevistas com médicos especialistas, otorrinos, como esse pequeno trecho que você acabou de ver aí. Peguei esse material, cara, analisei, fiz uma curadoria para vocês e compilei as 5 dicas mais importantes para evitar dor de ouvido dentro do avião, beleza? E é isso que eu vou mostrar para vocês a partir de agora. Primeira dica! Uma dica básica, quase ridícula, que é a seguinte, velho. Descongestione o seu nariz antes de viajar. E você pode fazer isso de uma maneira mais caprichada usando um soro fisiológico. É a recomendação da maioria dos médicos. Por quê? Pelo seguinte, quando você está com o nariz limpo, isso vai facilitar a passagem de ar do seu nariz, dos seios da face, né? E até o seu ouvido, né? Isso vai facilitar o equilíbrio da pressão no seu crânio e vai evitar a dor de ouvido dentro do avião. Um detalhe importante,
Se você tiver com o nariz congestionado por causa de uma gripe, por causa de um resfriado, por causa de uma alergia, rinite, sinusite, não viaje sem antes consultar o seu médico e pedir para ele te receitar um remédio descongestionante, porque se você viajar nessa situação, com certeza você vai sentir um grande desconforto, é muito provável que você tenha dor no ouvido e um mal-estar geral. Eu já viajei 2 vezes muito gripado, porque realmente eu tive que viajar. E cara, você chega no seu destino completamente destruído, num estado deplorável. Portanto, não façam isso, crianças. Quando o paciente está congestionado, com o nariz muito obstruído, esse fluxo de ar ele fica interrompido pela inflamação da mucosa, tá? Dentro do ouvido a gente tem esse canalzinho aqui que a gente chama de tuba auditiva. Ela abre lá na região posterior do nariz. Quando a mucosa nasal está muito congestionada, o ar ele não consegue passar, consequentemente não ventila, ou seja, a pressão daqui de dentro do ouvido ela fica inferior à pressão externa que está empurrando o tímpano dele para dentro. Então o paciente ele começa a ter dores lancinantes dentro do avião exatamente porque o ar não está conseguindo atingir a cavidade, a caixa timpânica, essa estrutura dentro do ouvido, e consequentemente não está igualando a pressão de dentro com a de fora. Então a pressão o tempo todo está empurrando a membrana do tímpano dele para dentro. E é a partir daí que ele passa a apresentar muitas dores empontadas, e eventualmente pode causar até de ruptura, de romper a membrana do tímpano em função disso. Segunda dica, uma dica prática importantíssima que eu sempre faço: viaje mascando chicletes, cara. Sobretudo no momento da decolagem e no momento da aterrissagem, é importante você estar mascando o chiclete, porque isso vai ajudar a reduzir o desconforto dentro do seu ouvido. O que acontece é que quando você mexe o maxilar, cara, quando você mexe a musculatura do seu rosto, isso vai ajudar a arejar a tuba auditiva, que é justamente o canal que liga o seu ouvido até o seu nariz. Beleza? Então é uma dica fundamental. Inclusive, eu já tinha até falado isso num outro vídeo, que é um vídeo que chama O que levar dentro da bagagem de mão, e nesse vídeo eu falei que um dos meus itens fundamentais era o chiclete, que eu sempre levava chiclete, e é justamente por conta disso. Aliás, se você não assistiu esse vídeo ainda, é um vídeo fundamental para qualquer viajante. Vou deixar o link bem aqui no card, na descrição e na tela final desse vídeo para você assistir logo na sequência, viu? Terceira dica: abra bem a sua boca. Se mesmo assim o seu ouvido começar a doer dentro do avião, uma maneira de tentar diminuir essa dor é abrindo a sua boca o máximo que você conseguir, cara. Ou você pode tentar forçar um bocejo. Sabe quando você tá com sono, que você dá um bocejo, que chega a dar uma estalada dentro do seu ouvido? Pois é, você tem que tentar fazer isso para justamente arejar a tuba auditiva, como eu já falei. E eu me lembro bem, velho, que eu ouvi esse conselho pela primeira vez quando eu era criança. Talvez tenha sido a minha primeira viagem de avião, não me lembro direito. Devia ter uns 7, 8 anos. E fui viajar com os meus pais e tal. E tava com muita dor de ouvido, e foi a aeromoça que viu que eu tava sofrendo lá com dor de ouvido e falou isso: ó, tenta abrir a boca o máximo possível, que isso ajuda a passar a dor de ouvido. Então, é uma boa dica também. Dica de número 4. Beba muita água. É muito importante você manter o seu corpo hidratado dentro das condições de pressurização do avião. E, inclusive, os médicos não recomendam a ingestão de bebidas alcoólicas, porque essas bebidas geralmente favorecem a desidratação do seu corpo, e eles também não recomendam a ingestão de refrigerante ou qualquer bebida gaseificada, porque esses gases que você vai ingerir, eles vão se expandir dentro do seu corpo quando você está dentro de um ambiente de baixa pressão. Sacou? Então, se você não passa muito bem dentro do avião, é importante você estar atento à sua dieta antes de viajar. Uma recomendação para maior conforto é, em primeiro lugar, com dilatação dos gases.
Como é que se pode diminuir essa dilatação dos gases? 48 horas antes desse voo, procure usar alimentação que produz poucos gases. Então, uma dieta à base de massa parece ser uma boa opção. Durante o voo, se puder, solicite uma dieta mais leve para o voo. Não fazer uso de bebida gasosa antes e durante o voo parece uma medida muito boa. Não usar cafeína antes e depois do voo também parece uma medida muito boa e que traz mais conforto. Porque esse ambiente seco da aeronave, além de baixa concentração, ele também é seco. O ar desse avião, ele é em torno de 10% a umidade do ar, em torno de 7% a 12%, 7% dependendo do tipo da aeronave. Então existe uma necessidade maior de hidratação. Então, o uso de cafeína, de bebida alcoólica, pode fazer com que o nosso organismo sinta mais necessidade de ingestão de água. Então, essas medidas de dieta são medidas bastante recomendadas. E a nossa quinta dica é a mais importante técnica para você reajustar a pressão dentro dos seus ouvidos, é a chamada Manobra de Valsalva. E consiste no quê, cara? Durante o voo, sobretudo na descida do avião, você faz o seguinte, deixa eu chegar aqui mais perto para falar para você. Você inspira o ar, tapa o seu nariz com os dedos bem forte, fecha a boca e tenta expelir o ar como se você estivesse assoando o seu nariz sem deixar o ar sair pelo seu nariz e pela sua boca. Sacou? Mais ou menos? Parece uma coisa assim meio estranha, mas na verdade é uma recomendação médica, viu, galera? Existe aquela manobra de Valsalva que a gente pede para o paciente tapar o nariz e soprar como se fosse assoar o nariz, mas sem deixar o ar escapulir, porque o ar dentro do nariz vai ser empurrado para dentro do ouvido e isso ajuda a igualar a pressão de fora com a pressão de dentro, tá? Essas são as manobras que às vezes, eventualmente, podem ajudar, mas nem sempre, às vezes, isso é suficiente. E para terminar esse vídeo, temos uma dica bônus para você que tem filhos pequenos ou vai viajar com crianças pequenas de avião. Para criança, os pais podem dar chupeta, ou a mamadeira, ou o peito, no final chegando na aproximação. É quando o piloto diz, olha, senhores passageiros, nós estamos nos aproximando do aeroporto de destino. Nessa hora é a hora de aumentar o conforto com a dilatação, a compensação da dilatação dos gases. Bom, gente, as dicas são essas daí. Eu li muita coisa na internet que eu não recomendaria, que eu acho que você tem que ter muito cuidado se você resolver fazer. Tem gente recomendando remédio caseiro para você pingar dentro do seu ouvido. Tem gente recomendando protetor auricular para você colocar no seu ouvido quando você está viajando. Muita calma nessa hora. Viu, velho? Tem muita dica estranha, tem muita dica tosca na internet. Eu pesquisei e os médicos não recomendam nada disso. O que os médicos recomendam, basicamente, são essas 5 dicas que eu mostrei aqui nesse vídeo, ok? Se as suas dores de ouvido não passarem, mesmo fazendo essas 5 coisas aí que eu falei, a minha recomendação é que você procure um médico. Vamos lá. Você procure um otorrinolaringologista. Consegui. Procure um otorrino, meu velho, porque ele vai examinar o seu ouvido e provavelmente vai receitar algum remédio para acabar com a sua dor de ouvido ou para pelo menos aliviar esse desconforto que você tem quando você viaja. Beleza? E não se esquece, se esse vídeo foi útil para você, deixa aquele like aqui embaixo, compartilha o vídeo nas suas redes sociais, principalmente com aqueles seus amigos e familiares que você já sabe que sentem dor de ouvido quando viajam. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreva. Uma ótima viagem, até mais!